Olá e boas-vindas a mais um mergulho detalhado. Hoje eu confesso que estou bem empolgada com a papelada que a gente tem na mesa. É excelente ter a companhia de quem nos escuta para mais uma sessão de descobertas. Com certeza. E o material de hoje é bastante denso, mas muito revelador. Muito. A gente tem aqui uma pilha de documentos, tipo apresentações comerciais, infográficos e materiais de lançamento de uma empresa que está tentando reescrever as regras de um mercado gigantesco. O mercado que faz parte da rotina de praticamente todo mundo hoje em dia. Exato. Estamos falando do setor de mobilidade urbana, mas, olha, o foco hoje passa bem longe daquelas empresas tradicionais e daquelas gigantes que já dominam a tela dos nossos celulares, sabe? Aquelas que a gente já conhece de cor. Isso. A missão dessa nossa análise é dissecar os planos de uma proposta nova e, assim, bastante ambiciosa. É um aplicativo chamado MRP Mob. PMOB. E para entender o peso real do que esses documentos estão propondo, a gente precisa primeiro dimensionar o tamanho do tabuleiro onde eles querem jogar. Então, traz os números pra gente, por favor, porque eu vi os gráficos aqui e são impressionantes. São sim. Os números globais trazem aquela perspectiva necessária para a nossa análise. Segundo os dados que estão consolidados nesses materiais que a gente está avaliando, o mercado global de mobilidade movimentou a marca de 100 bilhões de dólares em 2024. 100 bilhões? É muito dinheiro circulando em corrida e entrega. Demais. E fazendo um recorte focado apenas no Brasil, a fatia chega a 10 bilhões de dólares. Só no Brasil? Nossa! Só no Brasil. É um volume gigantesco de transações diárias, né? Estamos falando de toda a força de trabalho se deslocando, logística de última milha, entregas rápidas. Tudo que faz a cidade funcionar na prática. Exatamente. Contudo, a gente sabe que é um setor que opera com margens muito, mas muito apertadas. E tem uma lógica que é quase imutável nos últimos anos. Aquela lógica padrão. Sim, onde a plataforma retém uma taxa fixa e o prestador de serviço fica com o resto. E ponto final. E é justamente aí que a apresentação da MRP Mob propõe quebrar essa lógica tradicional, e eles fazem isso logo na capa do material. Logo de cara. Sim, e eles adotam uma estética visual de alto impacto, sabe? Eles usam um tom que chamam de laranja mob, que é, pelo código de cor aqui, Turmeric TPG, bem vibrante, junto com preto e amarelo. Uma identidade visual bem agressiva, para se destacar mesmo. E tem aquele logo também. Ah, sim, o logo onde a letra M imita uma bandeira quadriculada. Mas o que realmente chama a atenção, o que grita na capa é a promessa central, é o grande slogan da marca. Mobilidade que lhe enriquece. Ok, vamos desvendar isso. Como os documentos explicam a ideia de um aplicativo de transporte geral que eles chamam de renda passiva para os próprios usuários. É uma promessa muito forte para um aplicativo de corridas. É quase contraintuitivo, né? Então, nosso objetivo hoje é investigar a mecânica desse modelo de negócios e entender como, na prática, eles planejam entregar essa promessa de enriquecimento. E para entender esse modelo financeiro, a gente primeiro precisa olhar para a prateleira de serviços que eles estão oferecendo. O que não é só chamar um carro. Passa muito longe de ser só um carro. O que é fascinante aqui é a abrangência impressionante da operação logo nesse primeiro momento de lançamento. Sim, porque geralmente o que a gente vê no mercado é diferente, né? Totalmente diferente. Em geral, startups do setor de tecnologia e mobilidade adotam a estratégia de focar em um único nicho para validar o produto. Tipo, um aplicativo começa apenas com transporte de passageiros, em carros populares. Ou foca exclusivamente em entrega de comida, por exemplo. Exato. Um passo de cada vez. Mas a documentação da MRP Mob revela uma intenção de criar um ecossistema que é complexo e simultâneo. Eles não querem só intermediar viagens. Lendo aqui o material, fica claro que a tentativa é de centralizar toda a infraestrutura logística de uma cidade numa única interface. Tudo no mesmo lugar. Exato. A lista de serviços na apresentação é enorme. São 12 categorias distintas listadas no aplicativo. 12. É muita coisa para gerenciar num lançamento. Demais. Tem aquelas opções clássicas, né? Carro, moto e até táxi para quem prefere aquele modelo mais convencional. O que já abrange o transporte básico. Sim, mas a lista se expande super rápido para logística pesada e outras utilidades. Tem as categorias de entregas e fretes. E, pasme, um serviço de guincho. Guincho.
integrado no mesmo aplicativo de pedir carro. Integrado. E tem também a opção de bike e umas categorias de nicho muito específicas, como o Elas e Elas, que é voltado exclusivamente para o público feminino. Uma demanda forte por segurança. Faz sentido. Faz muito sentido. E a lista não para. O aplicativo ainda lista as categorias pet, compartilhado, executivo e, o que me deixou mais surpresa, supermercado. É uma tentativa de cobrir qualquer possível necessidade de movimentação de pessoas ou coisas. Qualquer coisa. Se conectarmos isso ao cenário maior da economia de aplicativos, qual é a leitura que a gente faz dessa estratégia? A leitura técnica por trás de uma lista tão extensa de categorias é a busca pela retenção absoluta através da frequência de uso. Retenção, fazer a pessoa não sair do app. Isso. Pensa comigo, se um usuário acessa uma plataforma apenas para ir ao aeroporto uma vez por mês, o vínculo com a marca é muito fraco. Ele pode facilmente trocar de app se o concorrente der um cupom de desconto. Verdade, é só uma transação esporádica. Mas, se os documentos refletirem a operação real, a MRP Mob quer estar presente na segunda-feira para a entrega de um documento importante do escritório, Na terça, para levar o cachorro no veterinário pelo pet. na quarta para um frete de um sofá novo que a pessoa comprou e no fim de semana para o supermercado. Transformar o aplicativo numa ferramenta de utilidade diária invisível. Invisível porque vira hábito, né? Exatamente. É a forma clássica de blindar a base de usuários contra a concorrência. Quanto mais serviços da mesma plataforma a pessoa utiliza, maior é o custo de mudança para um aplicativo rival. E manter o usuário dentro desse ambiente é crucial para o próximo passo da estratégia deles. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque gerenciar 12 categorias é um pesadelo logístico. Um desafio imenso. Mas a verdadeira inovação que os documentos tentam vender e a gente precisa analisar friamente está no fluxo do dinheiro. A engenharia financeira deles? Isso. A apresentação comercial não fala só sobre o usuário gastar dinheiro com conveniência. O grande apelo, e eles usam essas palavras, é a oportunidade de transformar o crescimento da mobilidade urbana em renda. E é nessa engenharia financeira descrita nos materiais que a MRP Mob tenta se diferenciar de absolutamente todo o resto do mercado. Como funciona essa matemática na prática? Vamos lá. A operação básica de uma corrida funciona da seguinte forma. O aplicativo atua como intermediário entre quem solicita e quem presta o serviço, certo? Certo, padrão. E ele retém uma taxa administrativa de 21% sobre o valor da transação. 21%. Isso. Os 79% restantes ficam com o motorista ou com o prestador do serviço. Até esse ponto específico, é uma estrutura padrão da indústria. Nenhuma novidade. Nenhuma. A ruptura que o documento apresenta está na destinação final desses 21% que a empresa arrecada. Segundo os gráficos desse dossiê que a gente tem, a empresa não guarda esses 21% integralmente no próprio caixa. Não guarda. O pulo do gato deles é que a MRP Mob promete pegar 45% do que acabou de arrecadar com essa taxa e distribuir de volta para os próprios usuários. 45% da taxa de volta para a rede. Exato. E essa distribuição não é um sorteio, não é aleatória. As fontes detalham um sistema bem complexo de marketing de rede, dividindo os usuários no que eles chamam de 7 gerações. 7 gerações de indicações. E isso levanta uma questão muito importante sobre a viabilidade em longo prazo. Porque mistura dois mundos, né? Exata. Eles estão sobrepondo a matemática do marketing multinível sobre a infraestrutura física de mobilidade urbana. A mecânica descrita lá é a seguinte. Pode explicar para quem acompanha a gente. O aplicativo possui um sistema de indicações onde os usuários atuais convidam novos motoristas e novos passageiros. Como se fosse um código de convite. Isso, um código. Quando o passageiro motorista que foi indicado realiza uma corrida, uma fração do lucro da plataforma, daquela taxa, é repassada para quem fez o convite original. E como funciona essa divisão por gerações? O material detalha que a primeira e a segunda geração de indicações geram cada uma um repasse de 10% daquele montante que foi reservado para a rede. 10% para o nível 1 e 10% para o nível 2. Correto. E da terceira até a sétima geração de indicados, o ganho passa a ser de 5% por nível. Entendi. Além dessas porcentagens isoladas de 5 ou 10% em cima só de uma fração da taxa de uma corrida, os valores parecem centavos.
E são centavos se você olhar individualmente. Sim, mas a apresentação comercial traz uma simulação de ganhos projetada justamente para mostrar o potencial exponencial desse sistema de rede. O efeito multiplicador. Exatamente. A matemática apresentada por eles lá imagina um cenário onde um usuário inicial indica apenas 10 motoristas. Só 10. Parece um número razoável para quem trabalha na área. É. Aí, se essa rede crescer de forma orgânica ao longo de 7 gerações, com cada pessoa convidando outras 10 e assim por diante, a estrutura abaixo daquele único usuário inicial chegaria a 47.250 pessoas. 47 mil usuários vinculados a uma única indicação original. Isso. E a simulação usa uma base de cálculo que é propositalmente baixa para causar um impacto psicológico em quem está lendo. O que eles projetam? Eles dizem que se essa multidão de usuários fizer o mínimo absoluto, apenas 2 corridas de R$10 por mês. 2 corridas de R$10 no mês inteiro. Só isso. O documento afirma que a renda passiva de quem fez as primeiras 10 indicações bateria impressionantes R$14.807,10 mensais. R$14 mil com uma rede baseada em 2 corridas de R$10. Mensalmente. É um número que salta aos olhos em qualquer apresentação de negócios. Sem dúvida. E os números dessa simulação servem para ilustrar a tentativa da empresa de resolver o problema mais caro do setor de tecnologia hoje. Que é trazer o cliente para dentro. O custo de aquisição de clientes, o famoso CAC. Gigantes do mercado frequentemente operam no vermelho porque queimam bilhões de dólares em campanhas publicitárias massivas. Outdoors, anúncios em redes sociais. Isso. E aqueles cupons super agressivos de primeira viagem, apenas para convencer o público a baixar o aplicativo e testar a plataforma. E a documentação da MRP Mob sugere uma mudança radical na alocação desse orçamento de marketing. Em vez de pagar fortunas para as plataformas de anúncios de tecnologia, a empresa promete pagar a própria base de usuários. Promessa de gerar mais de R$14 mil mensais com corridas de terceiros tem um objetivo muito claro de transformar qualquer motorista ou passageiro em um recrutador financeiramente motivado. É um modelo de crescimento gamificado. E altamente agressivo. Os materiais chegam a usar em letras garrafais a frase "ganhe dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana". O apelo do ganho contínuo. Exato. A apresentação comercial reforça o tempo todo a ideia de que motoristas e passageiros ganham, mesmo sem fazer corrida. Ganhar sem estar com a mão no volante. A proposta apresentada tenta convencer quem lê de que é possível construir uma carteira de dividendos diários apenas compartilhando o código do aplicativo com a agenda de contatos. É uma promessa de valor que certamente atrai olhares e vai gerar muita curiosidade. Com certeza. Mas, saindo um pouco da teoria dessas planilhas de projeção e do marketing multinível, os documentos também revelam o plano de execução física deles. Onde a borracha toca o asfalto. Literalmente. E a escolha do local para o lançamento oficial do aplicativo foge completamente do roteiro tradicional das startups aqui no Brasil. O planejamento geográfico revelado nesse dossiê é uma peça fundamental para a gente entender a estratégia operacional deles. Porque normalmente o pessoal vai direto para São Paulo ou Rio, né? Exatamente. Em lançamentos de aplicativos desse porte, é muito comum ver as operações se concentrarem inicialmente em grandes capitais financeiras do Sudeste, onde a densidade populacional é a máxima possível. Mas não é o que os materiais da MRP Mob indicam. Eles detalham que o lançamento está focado no centro-norte da Bahia. Uma escolha fascinante do ponto de vista logístico. Sim. Os panfletos e os mapas de divulgação que a gente analisou marcam a cidade de Feira de Santana como o epicentro da operação. Feira de Santana. Isso. A documentação detalha uma área de cobertura inicial que abraça rodovias que são importantíssimas para o país, especificamente a BR-116 e a BR-324. São artérias logísticas cruciais. São. E a teia de atuação deles também inclui cidades vizinhas menores na região, como Tanquinho, São Gonçalo dos Campos e Amélia Rodrigues. E eles planejaram um evento físico de proporções bem grandes para marcar essa chegada. Tem a data exata nos documentos? Tem, sim.
Os materiais confirmam as datas de 20 e 21 de fevereiro de 2026 para o grande lançamento. Fevereiro de 2026. Isso. A ação principal está marcada para o dia 21, começando às 17h30, e eles dão um endereço bem específico nos flyers. Onde vai ser? Na Avenida Transnordestina, no bairro Cidade Nova, na praça bem ao lado do transbordo de ônibus. Olha, a escolha de Feira de Santana, e especificamente dessa avenida e desse local, revela muito sobre o público-alvo deles. E sobre a viabilidade daquelas 12 categorias que a gente mencionou antes. Como o frete e o guincho. Exato. Essa região não é apenas um polo populacional. É um dos maiores e mais vitais entroncamentos rodoviários e logísticos do Brasil. O fluxo de mercadorias lá deve ser imenso. O fluxo constante de mercadorias, fretamentos, caminhões de todos os tamanhos, profissionais de transporte, é algo gigantesco. Então testar 12 categorias lá faz mais sentido. Muito mais. Ao iniciar a operação no cruzamento das BRs 116 e 324, a plataforma ganha um ambiente de testes perfeito para validar não apenas aquelas viagens comuns de passageiros em carros de passeio, mas principalmente os serviços mais pesados de frete, guincho e as entregas intermunicipais. É um laboratório no mundo real. E lançar o produto fisicamente numa praça ao lado de um transbordo de ônibus, no final da tarde, ali às 17h30... É o horário de pico absoluto. Demonstra uma intenção muito clara de capturar o usuário exatamente no momento e no local onde a necessidade de mobilidade é a mais urgente possível. A pessoa está cansada, esperando o transporte e tem um evento de um app novo acontecendo do lado dela. Muito estratégico. Mas além dessa localização inteligente, há um outro pilar no material de divulgação que tenta atacar um dos pontos mais sensíveis e polêmicos para quem trabalha nas ruas hoje em dia. A questão da segurança. Isso. O dossiê dedica uma grande parte do seu espaço para detalhar um infográfico enorme chamado o Escudo MRP Mob. O escudo. Sim, a gente sabe que o mercado de aplicativos recebe críticas constantes sobre a falta de amparo a quem dirige, né? As plataformas tradicionais são muito cobradas por isso. Uma zona meio cinzenta de proteção trabalhista. Exato. E a apresentação da MRP tenta focar num pacote de seguros bem robusto para tentar suprir essa lacuna e atrair o trabalhador. Esse pacote de benefícios é uma ferramenta de atração de mão de obra bastante agressiva. O chamado escudo listado nessas fontes não é um simples seguro obrigatório de acidentes de trânsito. É bem mais amplo. A documentação descreve uma cobertura que engloba proteção contra a invalidez permanente, morte acidental e ainda adiciona benefícios sociais, como auxílio alimentação e auxílio funeral. E que é raro de ver. Muito raro. Em um setor onde a força de trabalho opera frequentemente sem qualquer rede de proteção tradicional, oferecer esse nível de amparo securitário é um argumento de conversão fortíssimo. Para trazer os motoristas de outras plataformas que já estão insatisfeitos para a MRP Mob. Exatamente. Se você dirige o dia todo e alguém oferece um auxílio alimentação e seguro contra invalidez, você no mínimo vai baixar o app para olhar. Com certeza. Os benefícios listados parecem realmente extensos no papel e chamam muita atenção. Mas analisando as letras miúdas do material, porque a gente sempre tem que ler as letrinhas pequenas, os documentos estabelecem condições muito estritas para que esse pacote de proteção seja válido. Tem uma contrapartida forte aí. Tem. Para garantir a liberação imediata e a manutenção contínua desse escudo MRP Mob, as regras da plataforma exigem que o usuário mantenha a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e o licenciamento do veículo rigorosamente em dia. Rigorosamente. Sem tolerância. Se houver qualquer atraso, por menor que seja na documentação do carro ou da CNH do motorista, a proteção é invalidada imediatamente. E sabe de uma coisa? Essa exigência é uma estratégia corporativa muito, mas muito bem desenhada para gerenciar os riscos operacionais da própria empresa. Como assim? Para evitar dor de cabeça com blitz. Também. Como o modelo do negócio depende de milhares de indivíduos agindo como parceiros independentes nas ruas, a plataforma precisa de alguma forma garantir que essa frota rodando com a marca deles cumpra as leis básicas de trânsito. Certo, para não queimar a imagem da marca. Isso. Ao vincular o acesso a um seguro valioso, como o de invalidez e o auxílio alimentação, a regularidade dos documentos,
A empresa basicamente terceiriza a responsabilidade da fiscalização para o próprio instinto de autopreservação do usuário. Entendi. A pessoa vai se policiar. Exato. Em vez de a plataforma atuar apenas punindo e banindo quem é pego irregular numa fiscalização, ela cria um incentivo poderoso e proativo para o compliance. A pessoa não quer perder o benefício. Quem dirige vai priorizar o pagamento das taxas do Detran e do licenciamento, não apenas para evitar multas de trânsito. Mas para não perder o pacote de benefícios que protege a própria renda e a família em caso de acidente. É uma forma de forçar a formalidade através de um benefício, não de uma punição. Uma engenharia comportamental muito inteligente. O que tudo isso significa, no final das contas, compilando todas essas informações que a gente extraiu das apresentações, dos mapas e dos manuais, a MRP Mob está estruturando um experimento extremamente complexo. Um laboratório em tempo real. Eles planejam lançar um aplicativo de transporte que tenta abraçar 12 modalidades logísticas de uma só vez, focado inicialmente no coração logístico da Bahia, que é Feira de Santana. Um ecossistema completo logo no dia 1. Tudo isso envelopado no modelo de distribuição de lucros em 7 gerações de indicações, que transformam aquelas taxas operacionais em promessas de renda passiva na casa dos R$14 mil. E blindado por aquele pacote de seguros que condiciona a proteção à regularidade absoluta do motorista. Então por que quem acompanha a gente hoje deve prestar atenção nisso tudo? Tentando acontecer no mundo físico. Independentemente do sucesso ou fracasso futuro da operação lá na frente, a documentação revela uma tentativa em grande escala de gamificar a logística urbana. É um estudo de caso fascinante sobre o que ocorre quando os princípios do marketing de rede, do marketing multinível, são aplicados a serviços essenciais do nosso dia a dia. A empresa está apostando todas as fichas que a motivação financeira de construir uma rede de indicações vai ser mais forte ou suficiente para superar a comodidade e a conveniência dos aplicativos que já estão instalados e salvos nos celulares do público. Mudar o hábito de quem já pede carro no automático. É um teste gigantesco sobre o comportamento do consumidor e do trabalhador. A promessa de criar patrimônio através de corridas alheias é o grande motor que essas fontes tentam evidenciar a todo momento. E isso tudo levanta uma questão final fascinante, que surge puramente da análise da própria matemática proposta nos documentos deles. Qual questão? De acordo com a projeção apresentada nas planilhas, o sistema recompensa de forma incrivelmente abundante quem foca na indicação de novos usuários. Se a promessa de criar uma rede orgânica de até 47 mil pessoas abaixo de um único usuário for executável na realidade, Se isso realmente acontecer na prática, em que momento a balança de incentivos se inverte? Chegaremos a um ponto em que será financeiramente muito mais lógico e lucrativo focar todos os esforços em ser um recrutador de motoristas em vez de ser o profissional desgastado atrás do volante. nossa, verdade. Se eu ganho mais indicando, porque eu vou dirigir. O maior desafio para um aplicativo de transporte que promete enriquecer os seus usuários através de indicações pode ser, de forma bem paradoxal, conseguir manter uma frota interessada em continuar dirigindo os carros. O que acontece com a logística da cidade quando a maior fonte de renda vem de não dirigir? Uma excelente reflexão para encerrarmos nossa análise de hoje. O modelo incentiva tanto o compartilhamento do app e a criação da rede que o ato físico de dirigir pode acabar virando um mero detalhe na engrenagem de enriquecimento. Agradecemos muito a companhia de quem nos acompanhou na análise minuciosa desses documentos hoje. O cenário da tecnologia continua gerando propostas que desafiam todas as lógicas tradicionais que a gente conhecia. Até o nosso próximo mergulho detalhado nas fontes da informação.